Olá, amigos, tudo bem? Eu sou Alexandro. Nós estamos aqui no canal Diversos, um canal que fala de vários temas. Hoje estamos nos aprofundando mais na palavra de Deus. Neste vídeo, nós vamos falar do livro do Velho Testamento de uma pessoa chamado Mardoqueu, um judeu, um judeu escriba firme nas promessas de Deus. Ele foi levado como cativo no período em que Nabucodonosor invade, né, ali Jerusalém e no em que o rei Jeoaquim era governo lá em Israel. E aí ele leva, governador de Judá, ele leva ali vários cativos. E Mardoqueu, ele era um homem versátil na palavra de Deus. Ele era um escriba e ele era um homem sábio e inteligente. Ele criou ali a sua prima chamada Ratassá, que passou a ser conhecida como Esther. Esther significa escondido, né? Esse nome Esther, um nome babilônico. Ratassá, um nome judaico. Ele era primo e ele adotou a Esther e passou a cuidar dela como se fosse uma filha, como se fosse a sua própria filha. Ratassá era ali prima de Mardoqueu. Mardoqueu cuidava de Ratassá. Ali, quando a rainha Vasti, né, não quis se apresentar perante o rei numa ordem real, o rei ali, ouvindo os conselhos desses conselheiros, dispensou a rainha Vasti. E ali sugeriram que buscassem jovens em todo o império, a qual agradasse ao rei, seria a nova rainha. E Mordecai salva a vida do rei. Ele estava trabalhando ali, né, ali diante do pátio do rei, né, após Esther ter sido levada para o harém, né, Ratassá, até no entanto, ele pediu para que ela não revelasse a sua identidade, né? Então, ali todos passaram a conhecer no harém como Esther. E quando ela, após um ano de preparo, ela foi escolhida do rei. O rei se agradou de Ratassá, Esther, e ela foi eleita rainha em todo o Império Persa, esposa do rei Artaxerxes. Mordecai à porta. Ele estava à porta e olha só no verso 2 do capítulo 20 de Esther. Seguindo o conselho de Mordecai, Esther não tinha dito a ninguém que era judia. Ela continuava a obedecer Mordecai, como tinha sido nos tempos de menina. Capítulo 3 agora. Depois disso, o rei Xerxes colocou um homem chamado Ramã no cargo de ministro, e Ramã era filho de Amedata, descendente de Agag. Esses descendentes de Agag eram um povo que era inimigo do povo judeu. Mas, olha só no capítulo 2, ainda no versículo 21. Naqueles dias, Mordecai, fazendo seu serviço no palácio, ficou sabendo que Bigtã e Teres, dois eunucos da guarda do rei do palácio, estavam zangados com o rei e planejaram matá-los. Então, Mordecai conta, né, esse plano que ele descobre para a rainha Esther. A rainha Esther conta para o rei pede uma investigação. Então é descoberto ali que eles eram culpados e esses homens foram enforcados. O que acontece então? Eles são enforcados, né? O rei então ali
o que acontece? O rei nomeia Ramã como um homem ali para abaixo dele para reger, né? Ali à frente dos negócios do rei. Dá o seu anel e ali então Ramã ele exige que as pessoas se prostem quando ele passa. Mordecai não se prostava. Ele estava às portas do palácio do rei, cuidando da entrada da porta. Será que nós estamos à porta, cuidando dos negócios do rei? Quem é o rei hoje? O nosso rei é Deus, nosso rei é Jesus. Será que eu estou à porta? Será que eu já me coloquei à porta do palácio real para cuidar dos negócios do rei, para proteger a mensagem de Deus e levar essa mensagem para as pessoas? Então Mordecai, né, que é Mardoqueu, não se prostrava diante de Ramã. Ramã cria então essa inimizade contra Mordecai, Mardoqueu, né? E ali eles se tornam ali inimigos um do outro. E Ramã planeja, tem um plano, né? Ele tem um plano quando recebe poderes ali através do anel, através dos status que ele havia adquirido, né? Ele planeja algo contra Mardoqueu. Mardoqueu, né? Pede ajuda a Esther. Quando Mardoqueu soube, rasgou a roupa em sinal de tristeza e vestiu uma roupa feita de pano grosseiro, pó e cinza. Ele colocou na sua cabeça e saiu pela cidade chorando e gritando. Então Ramã faz um plano e promete colocar um depósito em ouro na conta dos cofres reais para os danos assim que viessem quando viesse o morticínio. O rei entregou tudo nas mãos de Ramã. Não queria mais saber do negócio. E Ramã então faz um decreto, usa o selo real e é colocado em todas as línguas ali conhecidas, em todas as províncias. O morticínio na data determinada, por sorte jogada por Ramã, que ele foi até ali os astrólogos e ali jogaram-se sorte, né? E então Mordecai ou Mardoqueu, quando soube disso, ele rasga suas vestes, ele enche a sua cabeça de cinza e não entra no pátio, ficava do lado de fora. Quando Esther soube da situação, ele falou: Esther, quem sabe não é esse momento em que Deus te colocou para tal coisa. Se você se calar, você também será morta. A sua família será apagada. A memória da sua família será apagada na face da terra. Mas a Esther não poderia entrar diante do rei. Se ela entrasse, ela também seria morta, porque só podia entrar diante do rei aquele que fosse anunciado e autorizado pelo rei. Esther, então, tem uma ideia de orar e jejuar durante 3 dias. E a oração é que volte, né, se contra o inimigo. E eles oraram, eles jejuaram durante 3 dias. Será que não é o momento em que nós precisamos buscar mais a Deus em oração e em jejum? Então, Esther ali apresenta-se diante do rei após os 3 dias de oração e jejum e consagração. Mardoqueu também se consagrou durante os 3 dias. O rei levanta o cetro. Esther não morre e faz um banquete. Convida o rei Ramã. Se for do agrado do rei, você pode voltar nos meus aposentos amanhã. E ele voltou. E ela então revela o que estava acontecendo. Mardoqueu. Aí que acontece? O rei teve um sonho à noite. Ele não conseguiu dormir. E então
ele pede para ler as crônicas e é lido as crônicas, que um certo Mardoqueu, quando soube do plano para tirar a vida do rei, avisou para o rei e salvou a vida do rei. E o rei então quer homenagear essa pessoa. Ele chama Ramã. E Ramã arruma um cavalo, né? E vista essa pessoa de um traje real. Ramã pensando que era ele. Aí o rei falou: pegue a minha roupa, pegue a veste real, pegue o meu cavalo e homenageie Mardoqueu. Ramã ficou arrasado. Ele levou Mardoqueu pela praça, pela cidade, vestido de vestes reais. Aí então tem mais um banquete. E antes desse banquete, Ramã chega arrasado em casa e fala: olha, deu tudo errado. Eu tive que passear com o meu inimigo pela cidade, achei que o rei ia me homenagear. E a família fala: olha, esse é o início do seu fracasso, da sua derrota, né, contra esse Mardoqueu. Você vai ser derrotado. E ele fica furioso, é chamado para o banquete. Ramã havia pedido para fazer uma forca da altura de 13 côvados. E aí então, quando a rainha Esther no banquete revela que o povo dela havia sido vendido por tantos 1000 talentos em ouro, o rei fica furioso. E ali então os funcionários do rei falam: há uma forca lá fora preparada para matar Mardoqueu. Então o rei manda enforcar Ramã. O inimigo foi morto. E aí então eles usam o anel que o rei dá para ali Mardoqueu. Coloca ele como ministro. Ramã foi enforcado. E ali foi feito um edito para que os judeus combatessem contra os inimigos. Morreu muitos judeus, mas não foi extinto o povo de Deus. O povo de Deus não morreu por completo, não foi destruído por completo. Deus sempre estende suas mãos. Deus sempre mostra uma solução. Que eu e você possa representar um Mardoqueu à porta. Sermos um Mardoqueu em nossos dias e ali está para ajudar o rei, para ajudar a proteger o povo de Deus, para ajudar ali a mensagem de Deus ser falada, a mensagem de Deus não ser destruída, a mensagem de Deus não ser jogada por terra, mas enfrentar com armas, enfrentar com jejum. As armas que é jejum, oração, consagração. Que nós possamos usar o exemplo de Mardoqueu, estar à porta e ter coragem para enfrentar as lutas que nem sempre são só espirituais, mas elas são reais e nós precisamos buscar a Deus em clamor, em oração, em consagração, para assim colocarmos em ação contra o inimigo que luta, né, nos lugares espirituais e por toda a terra. Que possamos fazer igual Mardoqueu, estar às portas e em posição de combate, de enfrentar toda afronta. Que Deus abençoe ricamente. Até o próximo vídeo.